Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. Nessa videoaula, vamos trabalhar a seguinte habilidade: resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de volume de um cilindro reto ou a capacidade de um recipiente cujo formato é de um cilindro reto. Então, acompanha essa videoaula. Vamos lá? Volume do cilindro circular reto. Vamos relembrar algumas características dos cilindros. Vamos então relembrar. Precisamos relembrar o quê? Que um cilindro reto, ele vai ter a altura e vai ter as bases, certo? A altura e as bases. As bases desse cilindro são dois círculos paralelos congruentes. Tá? Então, o cilindro circular reto, ele tem duas bases paralelas e congruentes. Lembrando que congruentes é que vão ter a mesma medida, tá bom? Então, vai ser a mesma área para essas bases. Outra coisa é que a altura é a distância entre as duas bases, entre a base de baixo e a base de cima. Isso é a altura do cilindro. E a superfície lateral, ela é curva, né? Ela faz uma curva, tá bom? Essa superfície da lateral. Mas vamos relembrar também o seguinte: nós relembramos agora as características do cilindro. Agora nós vamos relembrar como é que nós fazemos o cálculo do volume de um bloco retangular. Lembra? Se você não estiver lembrando, é bom você assistir o outro vídeo que fala sobre o volume de um bloco retangular. Mas vamos relembrar aqui rapidinho como é que faz o cálculo. Bem, você tem aí um bloco retangular. Como é que a gente calcula o volume desse bloco? O volume desse bloco você vai fazer o cálculo, a multiplicação da área da base. Qual é a base aqui, professora? Professora, a base é essa parte aqui que a senhora está marcando, né? Olha, a parte que eu estou marcando. E a área da base é A vezes B. Está aqui. A vezes B, multiplicado pela altura. Tá aqui a altura C. Então, o volume é você multiplicar as três dimensões. A vezes B vezes C. Isso nós estamos relembrando como é que calcula o volume de um bloco retangular. Por que a gente está fazendo essa lembrança? Para a gente poder calcular o volume do cilindro circular reto, porque eles seguem praticamente a mesma regra. Então, vamos assim, da mesma forma, calculamos o volume do cilindro circular reto. Como? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base. Então, você tem aqui a base. Para você calcular o volume do cilindro, você precisa da área da base e depois multiplica pela altura, que a gente chamou de H. Mas você lembra como é que a gente calcula a área da base? Observe o seguinte: você vai observar que a base que nós temos, a base desse cilindro reto, circular, né? Reto, é um círculo. A base é um círculo. Olha aqui como está essa parte amarelada, né? Essa parte aqui, ó. Vou circular para você acompanhar comigo o que eu estou falando. É um círculo. Então, como é que a gente calcula a área da base de um círculo? Você está lembrado como é a área da base de um círculo? A área de um círculo, que no caso é a área da base que nós estamos falando, é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área de um círculo, qualquer que seja o círculo, você vai multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Então, agora nós temos que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas a área da base, nós já vimos que a área da base, como é uma região circular, a área da base é πr ao quadrado. Então, é πr ao quadrado vezes h. Então, aqui é o cálculo do cilindro circular reto. Tá? É π
R ao quadrado. Esse R é o raio ao quadrado vezes a altura. Então, para calcular o volume circular, o volume de um cilindro circular reto, basta você lembrar, é πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos treinar isso agora. Então, vamos fazer o exemplo 1. Determine a área da superfície verde de cada uma das seguintes figuras. Letra A, nós temos aí a metade de um círculo. Observe o seguinte, para calcular a letra A e a letra B, nós precisamos lembrar da área do círculo que nós já falamos. É π vezes r ao quadrado. Primeiro, nós estamos calculando a área de uma superfície de círculo. Então, vamos observar o seguinte, que 30 metros aqui, 30 metros é o diâmetro, tá? O raio é 15 metros. Então, vamos calcular. Na letra A, a área do círculo é π, geralmente usamos 3,14, que multiplica o raio ao quadrado, que é 15 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 3,14, que multiplica 225, que é 15 vezes 15, certo? Então, a área do círculo vai ser o resultado dessa multiplicação. Multiplica aqui comigo, 225 multiplicado por 3,14. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Então, fica 900. Baixa aqui. Boto o espaço, certo? Vou apagar os números que eu coloquei em cima, para não confundir. Vamos multiplicar por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2 novamente. Deixa o espaço aqui após o 5. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos somar tudo. Vai ficar 0, 5, 9 mais 2, 11, mais 5, 16, vai 1, que vai ficar 10, vai 1, fica 7. Como tem dois algarismos após a vírgula, no caso 14, são dois algarismos. Tem que ficar dois algarismos também na resposta, depois da vírgula. Então, fica 706,50. Só que nós encontramos a área do círculo. Você observa que nessa letra A é só a metade de um círculo. Então, essa nossa resposta, ela vai ter que ser dividida por 2. Vamos fazer a divisão por 2. Então, a área verde, deixa eu escrever aqui, ó. A área verde, vou escrever um A e um V. A área verde é você pegar 706,50 e dividir por 2. Vamos fazer isso. Vai ficar 706,50 dividido por 2. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, sobra 1, acho 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, não sobra nada, abaixo 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. E não sobra nada. Vamos baixar o 5. Não sobrou nada, né? Baixa o 5. Como nós estamos baixando o 5 e ele está após a vírgula, você acrescenta logo a vírgula aqui na resposta. Fica 5 dividido por 2, que é 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. 5 menos 4, 1. Acho 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E aqui não vai sobrar nada. Então, a área verde, que era o que nós estávamos calculando, é 353,25 na letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Letra B. Vamos calcular a área
do círculo, da letra B. Observe que o raio já está marcado e é 10 metros. Então, a área do círculo vai ser igual a π, que é 3,14, e multiplica 10, que é o raio, ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então, igual a 100. A área do círculo vai ser 3,14 vezes 100, 314. Só que você observa que a área verde, a superfície verde que nós precisamos calcular, ela não é a metade, ela é 3/4, tá bom? Se você observar aqui, você pode dividir em 4 partes. E a área verde são 3 dessas 4. Então, você pode pegar 314, dividir por 4 e depois multiplicar por 3. Vou fazer isso. 314 divide por 4. Vamos aqui, ó. 31 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. 31 menos 28 sobra 3. Baixa o 4. 34 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Vai sobrar quanto? Sobra 2. Aí você acrescenta um zero e a vírgula aqui na resposta. Então, ficando 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada. Então, o resto é zero. Então, eu peguei, dividi em 4 partes, ou seja, cada uma dessas partes, cada uma dessas áreas dessas partes aqui vai ser 78,5, cada uma delas, tá? 78,5. Mas a área verde são 3 vezes 78,5. Confere, você pode somar ou você pode multiplicar. Eu vou multiplicar, tá bom? Então, vou colocar aqui, eu apaguei ali um do 100. Não tem nada não, já colocar. Então, a área do círculo é 314, mas como eu quero a área verde, basta eu pegar 78,5 e multiplicar por 3. Então, 78,5 vezes 3 será 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai 2. 3 vezes 7, 21, mais 2, 20 e 21 mais 2, 23. Então, tá aqui a resposta, mas observe que nesse primeiro número tem um algarismo após a vírgula, então temos que deixar um algarismo após a vírgula. Então, a área verde vai ser 235,5. Então, essa é a resposta da letra B. Muito bem, deixa eu apagar aqui. Essa é a resposta da área verde. Então, aqui nós já calculamos a área circular. Lembramos como é que faz esse cálculo. Agora, nós vamos para o volume do cilindro. Exemplo 2. Calcule o volume de um cilindro reto, cujo raio da base é igual a 5 centímetros e a altura é igual a 10 centímetros. Então, aqui, nessa questão, já está nos dando. É um cilindro, o volume do cilindro reto é igual a π, r ao quadrado vezes a altura. A questão já me deu o raio. O raio é quanto? O raio da base é 5 centímetros. E a questão também me deu a altura. A altura é quanto? 10 centímetros, tá? Aqui. Vamos só calcular. Então, o volume do cilindro, vou colocar aqui um C de cilindro, é π 3,14, vamos colocar 3,14, que multiplica o raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado, o raio é 5, que multiplica a altura é 10. Vamos fazendo essa multiplicação. 3,14 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, vezes 10. Então, o volume do cilindro
Vou colocando aqui a parte mais simples, ó, 3,14 que multiplica. 25 vezes 10 é 250. Ah, então, agora, para finalizar, nós vamos fazer essa multiplicação. 3,14 que multiplica 250. Vou colocar aqui 250 vezes 3,14. Multiplicando, nós temos 4 vezes 0, que é 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Deixa o espaço. Vou apagar aquele 2. Agora, vamos multiplicar por 1. 1 vezes 0. 1 vezes 0, 0. Coloca aqui. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Agora, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora, vamos somar. Somando tudo, aqui fica 0, 0, 5. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. E o 7. Agora, você observa que aqui nesse número nós temos 3 algarismos, aliás, 2 algarismos após a vírgula. Então, aqui temos que deixar 2 algarismos após a vírgula. Então, fica 785, que é o volume do cilindro, tá? Com essas informações. Um cilindro reto, que a base vai ser 5 centímetros, e o raio da base, né, vai ser 5 centímetros e a altura 10 centímetros. Vamos para um próximo exemplo. Dados os raios e a altura, qual é o cilindro reto de maior volume? O C1 ou o C2? Vamos lá, vamos. Eu vou colocar aqui o volume do cilindro, para a gente não esquecer. O volume do cilindro é π R ao quadrado vezes H. Então, para não esquecer, vamos seguir isso. Então, vamos calcular primeiro o volume do cilindro 1. O volume do cilindro 1 é, usando 3,14 como π, que multiplica o raio 1, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Isso aqui vai ficar quanto? 3,14, que multiplica 9, que multiplica 5. Por que é 9? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, aqui ainda vai ser igual a 3,14. 9 vezes 5, 9 vezes 5 é 45. Então, vamos fazer essa multiplicação. 3,14, que multiplica 45. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 4, aliás, 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 4, 16, vai 1. Agora aqui é 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Somando tudo, nós temos 0. Temos aqui 13, vai 1. 10 e 1, 11, vai 1. 4, e aqui fica 1. Então, o volume do cilindro 1 é igual, não esqueça, tem 2 algarismos após a vírgula, que também a resposta tem que ter 2 algarismos após a vírgula. 141,30. Agora, vamos calcular o volume do cilindro 2. Deixa eu apagar aquelas contas que eu fiz ali, para a gente poder continuar. Vamos ver, então, qual é o maior volume. Olha aqui, nós temos o volume igual a π, que é 3,14,
que multiplica o raio ao quadrado. Nesse segundo cilindro, o raio é 5, então fica 5 ao quadrado, que multiplica a altura, que é 3. Então, fica 3,14. 5 ao quadrado é 25, vezes 3, que é igual a 3,14. 25 vezes 3 é 75. Então, agora vamos calcular. 3,14 que multiplica 75. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Deixa o espaço. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 7 vezes 3, 21. Então, agora vamos somar tudo. Fica 0, 15, vai 1. Também dá 15, vai 1. Fica 3 e 2. Lembrando que tem 2 algarismos após a vírgula. Então, vai ficar aqui a vírgula, tá? Então, o volume do cilindro 2, é 235,50. Então, pessoal, uma coisa que é importante nós lembrarmos, que eu não coloquei nos primeiros exemplos, mas eu vou colocar agora no final, diz respeito à unidade de medida, tá bom? Então, nesse exemplo, qual é a unidade de medida que nós utilizamos? Nós utilizamos o centímetro. Ó, nós utilizamos o centímetro. Então, na resposta, a gente tem que colocar essa unidade de medida. Tá? Então, aqui é centímetros cúbicos, como se trata de volume, centímetros cúbicos. Na B também é centímetros cúbicos. Então, se for metro, a unidade de medida, tá? Se o raio vier em metros e a altura vier em metros, na sua resposta, você tem que colocar a resposta e depois colocar metros ao cubo. Se vier em centímetros, como essa agora terceira nós fizemos, que a unidade de medida era em centímetros, então a resposta tem que ser dada em centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, pessoal, essa era a nossa videoaula para falarmos sobre o cilindro reto, para falarmos sobre o volume circular de um cilindro reto, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Um abraço!